Olha, a gente segue por aqui em cenário nacional agora. Sabemos das nomeações de ministros. Hoje houve a primeira reunião ministerial entre o presidente eleito Lula e demais representantes das pastas dos ministérios. E eu converso agora com o ex-governador de Alagoas, senador eleito pelo MDB, Renan Filho, que assumiu o Ministério dos Transportes e disse que quer aumentar a malha ferroviária, será prioridade na sua gestão. Para falar sobre isso, ele aqui conosco, senador, ministro, seja muito bem-vindo, ótima tarde. Boa tarde, Lene, é um grande prazer estar aqui para conversar um pouco com você. Ministro, o senhor chegou a sinalizar um plano de 100 dias para mostrar realmente a questão de planejamento da malha ferroviária e rodoviária nacional. Gostaria de saber, primeiramente, sobre o andamento desse planejamento. Olha, nós assumimos no dia da posse aqui, da transmissão de cargo no Ministério, esse compromisso de, no prazo de 100 dias, apresentarmos ao país, no prazo de 15 dias, na verdade, apresentarmos ao país um plano para os primeiros 100 dias no Ministério. Esse plano ele vai focar em 5 ações prioritárias. A primeira delas é retomar as obras paralisadas por falta de recursos no governo anterior. A segunda é promover revitalização de rodovias que precisam ser recuperadas. Nós estamos com a malha rodoviária nacional no seu pior estado de conservação. 66% das nossas rodovias estão ruins, péssimas, ou tem algum problema de conservação. Além disso, nós vamos preparar o país para o escoamento da safra, tanto no que concerne a rodovias principais para isso, quanto as próprias ferrovias, como você falou. E outros 2 temas vamos atacar nesse plano que vamos lançar no dia 16 de janeiro, que é a preparação para o período de chuvas, que tem crescido nos últimos anos, e o último ponto é a preparação para a pronta resposta em casos de emergência. E temos como objetivo ampliar a capacidade de investimento, fortalecer a manutenção e aumentar a diversificação, iniciar o aumento da diversificação do nosso modal de transportes, ampliando a participação das ferrovias como maneira de contribuir, colaborar com a infraestrutura do país. Antes de seguirmos em detalhes ainda frente à pasta dos transportes, gostaria de te ouvir se o senhor pode compartilhar o que foi conversa na reunião de hoje entre demais ministros também, como o transporte está interligado à importância da sua presença nessa reunião de ministérios do Lula. Olha, o presidente Lula, na reunião de hoje, ele pediu um esforço coletivo, o trabalho em equipe dos ministros. Na verdade, foi uma reunião inicial de alinhamento. O presidente defende que a gente trabalhe conjuntamente para atacar os principais problemas do país, né? O país precisa melhorar a situação da população em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação. Muitos desses problemas são transversais, então precisa da atuação coletiva dos ministros. O Ministério dos Transportes mesmo tem transversalidade com várias áreas, com a agricultura por meio do escoamento da produção, com o Ministério da Defesa, para que todas as regiões do Brasil tenham a ligação de transportes eficiente, com o meio ambiente, porque as obras precisam de autorizações ambientais, de maneira que essa reunião é uma organização inicial do governo. O presidente Lula pediu o empenho de todo mundo, disse que esse será o governo da sua vida, que ele tem compromissos com o povo brasileiro, especialmente com as pessoas mais pobres, compromisso com a erradicação, mais uma vez, da fome no país, com o combate à miséria, de maneira que o presidente fez uma fala assim, muito proativa, no sentido de que todos nós trabalhemos juntos para caminhar com a agenda que o governo propôs ao povo brasileiro e foi vencedora nas últimas eleições. É importante porque o governo inicia e o presidente já busca organizar o trabalho coletivo dos ministros para que o resultado geral do somatório de todas as pastas seja um resultado benéfico para o povo brasileiro. União em prol do trabalho, né? Muito obrigada, ministro, por trazer detalhes sobre essa reunião. É importante aqui compartilhar
com nossos telespectadores. Agora, voltando a falar sobre a questão das ferrovias, principalmente o marco legal das ferrovias, a importância da interligação com contratos de concessão, também influência da parceria público-privada, né? A gente olha para o Brasil com dimensões continentais que precisa realmente ter alternativas no meio de transporte, também olhando para o custo desse transporte. Certamente o modal ferroviário ele é um dos mais caros e um cenário de restrição financeira, orçamentária e econômica mesmo, imposto pela última pandemia que o planeta viveu, a gente precisa cada vez mais atrair recursos privados para fazer a infraestrutura avançar. E esse modelo de concessões, de parceria público-privadas, de autorizações para ferrovias no Brasil, ele é um modelo que precisa ser aperfeiçoado para cada dia estar mais bem sucedido. Nós tivemos recentemente a aprovação por meio do Congresso Nacional do marco legal das nossas ferrovias, já trouxe vários avanços e a gente precisa seguir avançando. À frente do Ministério dos Transportes, nós vamos continuar incentivando as parcerias público-privadas, a atração do capital privado, para que a gente entregue melhores resultados à população. Eu acho que esse é um bom caminho para aumentar a importância das ferrovias no nosso modal de transportes. Isso significa fazer o seguinte: a cada momento, tirarmos carga da rodovia para colocá-la sob trilhos. Isso reduz custo, facilita o escoamento da produção e garante mais competitividade internacional para o país. É com esse foco que nós vamos trabalhar aqui no Ministério dos Transportes. Isso, podemos considerar que, além da questão de dimensões do Brasil, as diferenças regionais também levadas em conta, além de ferrovia, rodovia, hidrovias também podem estar no radar, porque a gente olha para o norte do país principalmente, né? Temos questões aí ligadas ao escoamento de grãos, o agronegócio, que é uma fortaleza do nosso país, tudo isso também interligado, quem sabe, ao poder dos nossos rios. Certamente, as hidrovias elas são muito eficientes. Primeiro porque elas são naturais, basicamente. Precisa ser feito alguns investimentos para dragagem ou construção de canais, mas as hidrovias elas reduzem muito o custo. Então, encontrar os grandes rios do norte do país para levar a produção aos oceanos, ela é uma vertente muito importante, tanto para o escoamento da produção, da safra de grãos e também a produção de minérios, né? A mineração é uma outra atividade econômica muito forte no Brasil central e também na região norte do país. Por isso, trabalhar com hidrovias é uma outra vertente fundamental. Aqui agora, no Ministério, que antes era o Ministério da Infraestrutura e agora foi dividido em duas pastas. No Ministério dos Transportes, que é focado sobretudo em rodovias e em ferrovias, e o Ministério de Portos e Aeroportos. Nós ainda estamos organizando para ver qual será a melhor definição para a rota aquaviária do país, para o modal aquaviário, que é esse que você se refere. E ele tem um papel principalmente forte no norte do Brasil, tanto para a integração regional e o transporte de pessoas, quanto para o escoamento da produção nacional. E, certamente, a interligação desses modais é o que garante mais competitividade internacional para o país. Estradas melhores, ferrovias que aproximam e também hidrovias que facilitam o escoamento da produção e o tráfego de pessoas ajudarão certamente o Brasil a retomar o crescimento econômico, gerar empregos em todas as áreas e, assim, melhorar a vida das pessoas. Aliás, esse é o objetivo do governo, foi sobre isso que o presidente falou com a gente e esse ministério tem uma sinergia muito grande com todas essas questões para impulsionar positivamente a nossa economia. Por falar nessa questão hidroviária ainda, ministro, há alguma privatização que o senhor possa citar estar no radar? Por exemplo, Porto de Santos, que é uma discussão, eu sei que há a divisão da pasta de portos e aeroportos para também o de transportes. O senhor tem alguma influência na discussão com Márcio França, por exemplo? Olha, não. Não, quem vai tocar essa agenda de concessões e privatizações no setor portuário, aí é muito claro, será o ministro Márcio França,
que é o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil. Na área de transportes, mais especificamente em ferrovias e em rodovias, nós temos um pipeline muito robusto de novas concessões, parcerias público-privadas, autorizações que virão aí nos próximos meses. Vamos seguir, então, falando de escoamento agrícola, ministro, que também diz respeito às nossas potências, né, agropecuárias, agronegócio como um todo. Em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil paga um frete que é muito significativo, quem sabe o dobro que os Estados Unidos investe justamente pela diferença do transporte, o que, claro, traz aí a cadeia de produção, produtores, que, de certa forma, são impactados aqui dentro. Como é que a gente pode olhar para esse cenário doméstico, tentando viabilizar, portanto, também a competitividade internacional Brasil para com o mundo nesse sentido escoamento? Olha, isso que você fala é muito importante, né? Os Estados Unidos, eles têm mais capacidade de escoar a sua produção pela melhor infraestrutura. O Brasil precisa avançar, porque quando o Brasil encarece o escoamento da sua produção, na prática, encarece o alimento no mundo inteiro, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A gente produz cerca de 10% de tudo que é consumido no planeta, no que concerne à alimentação das pessoas. Isso é muito significativo e certamente o mundo tem interesse em colaborar para a redução de custos no Brasil. Por isso é fundamental a atração do capital privado nacional e internacional, sobretudo para avançar com as ferrovias no Brasil, porque são elas que são mais eficientes, elas são mais duradouras e barateiam decisivamente o frete. Escoar uma produção pesada de minérios e de grãos quase que exclusivamente por rodovias, encarece muito os produtos brasileiros e tiram competitividade internacional. Além disso, encarecem os produtos para o mundo inteiro, de maneira que essa agenda, conversar internacionalmente, nacionalmente, significa ampliar as possibilidades do Brasil atrair capital. E com essa atração, a gente gera mais emprego aqui, aumenta a nossa competitividade internacional e impulsiona a nossa economia. Essa agenda que a gente quer percorrer. Para isso, a gente precisa, obviamente, também ter condições de fazer alguns investimentos públicos para somar esforços com a iniciativa privada e melhorar a infraestrutura brasileira. A gente já tem uma condição histórica de exportar a nossa carga, que é grande comparada mundialmente. O que a gente precisa fazer é melhorar essas condições, é melhorar as condições da infraestrutura nacional para reduzir custos. Reduzir custos nessa área significa vender mais. Vender mais para o mundo e para o próprio Brasil significa gerar mais empregos e garantir dinamismo para a nossa economia. Olha, ministro Renan Filho, eu agradeço a sua participação aqui. Aproveito para parabenizá-lo pela gestão da malha viária de Alagoas. A gente espera que a sua gestão seja boa, ampla também e que traga esses reflexos locais de Alagoas para o Brasil. Ótimo trabalho, bom governo. Até a próxima. Olha, eu que agradeço. Eu também espero conseguir os resultados que conseguimos no estado de Alagoas, na malha rodoviária, onde trabalhamos e a levamos para ser a melhor malha rodoviária do Brasil. Pela primeira vez, um estado conseguiu ultrapassar em qualidade o estado de São Paulo nas suas rodovias. E o objetivo agora, com o convite do presidente Lula, é trazer essa experiência, melhorar o modal rodoviário e também ferroviário do país.